Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Os nossos amigos internautas também, sejam muito bem-vindos. A espiritualidade, né? Aqueles nossos amigos que já estão na pátria espiritual, mas que tiveram a bênção de ter a condição de estar aqui também presente nessa manhã. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva todos nós. Vamos para os nossos avisos, por favor, aqueles que deixaram o seu celular ligado, que possam deixá-los desligados ou no modo vibrar, tá? E não estacionar os carros nas calçadas, em respeito aos nossos vizinhos, tá bom? Temos muitos estacionamentos aqui na rua Aracaju. A nossa casa, eu falo assim, não falo centro, porque é como se eu estivesse em casa, né? Eu acho que todo mundo que vem para cá sente um pouquinho como que aqui fosse a sua casa. Nós crescemos muito e precisamos muito do auxílio daqueles que possam nos ajudar na limpeza. Então, a próxima limpeza aqui do CELV será no dia 20 agora de dezembro. E aqueles que tiverem a vontade de colaborar, por favor, entrar em contato com a Jussara. Mais informações ali na recepção, tá? Porque antes podia vir, né? E quem quisesse era só chegar. Agora precisa fazer um cadastrozinho para aqueles que quiserem ajudar, poder vir aqui colaborar com a nossa limpeza. O CELV, nós estamos lançando os GAAF. Produziu um livro de poesias com a temática de Natal. O livro pode ser adquirido na livraria do CELV e toda a renda será destinada à nossa casa. E o tema do livro é Quando Entrar Dezembro. Que tema lindo, né? Tem até uma música, né, que nos remete a isso. Então, vale a pena ir lá na livraria, dar uma olhadinha, tá bom? Culto do Evangelho no Lar. Convido a todos, aqueles que ainda não fazem, né, nas suas lares, e não sabem nem como fazer. Então, nós temos o culto do Evangelho no Lar, online, e ele é realizado todos os domingos, às 20 horas. Então, aqueles que quiserem participar, entra no link, também recomendo para entrar ali falar com a nossa amiga da recepção, que ela vai passar o link e vocês podem nos acompanhar, tá? Adote o seu copo. Entre conosco nessa campanha. Se possível, tragam as suas garrafinhas de água, tá? Porque elas vão ser fluidificadas da mesma forma que os copinhos, porque daqui mais um tempo, eu acredito que a partir do ano que vem, vão diminuir os copinhos de papelão que fica ali, né, de papel. Mas nós temos que ter essa consciência. Nosso planeta está necessitando e muito dessa nossa consciência, né? Então, se cada um trouxer a sua garrafinha, pode encher ali no bebedouro, o seu copinho. Então, para evitar desse gasto, né, com copos. E não é nem o gasto financeiro, é a poluição, né? Nosso planeta está pedindo socorro e a gente tem que ficar alerta para isso. Dados os nossos recadinhos, agora vamos para a leitura de uma página. O livro hoje é O Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ver aqui qual é a página, ao acaso, que a espiritualidade nos trouxe. A lição é 73, para quem já tem o livro, e fala assim, oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Está no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 6. E Emmanuel vem nos explicar essa passagem. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende
antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Neste sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita do Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Então, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso amigo tão querido e amado, a essa espiritualidade que vem nos confortar, nos esclarecer. Senhor, te damos graças. Graças, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui numa segunda-feira, com esse calor, graças a Ti, meu Pai. Precisamos de todas as etapas das estações do ano. E assim é a nossa vida. E te damos graças, Senhor, por escolher estar aqui. Que o Senhor ilumine os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Icleia, que irá fazer o estudo dessa manhã junto com todos nós. Abra as nossas mentes para que possamos entender, Senhor, mas que, acima de tudo, possamos nos esforçar a cada dia, a cada momento, para colocá-los em prática. Que a Tua luz se faça presente, que o Teu amor seja uma constante em nossas vidas e que possamos distribuí-lo ao longo de nossa existência a todos que o Senhor colocar nos nossos caminhos. E assim, peço, Senhor, para que possamos começar a primeira parte da nossa reunião dessa manhã. Se conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. A nossa irmã Icleia, ela vem da Casa Espírita Amadeu Ferretti, que foi um grande amigo da nossa casa. Seja muito bem-vinda, querida, como sempre. Muito obrigada. Bom dia, queridos irmãos. Digo que o Selvi é a nossa âncora. O Amadeu Ferretti é um bebezinho, tem 18 anos, e o Selvi nos ajudou muito a implantar uma casa, mais um ponto de luz. Agradecer sempre, agradecer a Deus o nosso encontro, porque cada momento, cada encontro marcado não é acaso. Nós sabemos disso. Então, esses momentos são para que a gente possa crescer mais um pouquinho, juntos. Não há medição nesse crescimento, Porque cada um de nós entende de uma forma, recebe de uma forma, assimila de uma forma. Então, bom dia a todos, bom dia ao pessoal de casa, essa maravilha que Deus está nos proporcionando nesse século, Essa facilidade de estarmos onde estivermos e recebermos as orientações. Então, que saibamos usar bem, porque tudo na vida tem dois caminhos, Então, são nossas escolhas. A internet veio para somar, para ajudar, para acelerar a nossa evolução, mas depende de nós, a escolha, Ali a clareza disso. A internet veio mais uma vez, A evolução intelectual veio mais uma vez provar o que a gente já sabe, que a gente já ouve o tempo todo na doutrina, que depende de nós.
as nossas escolhas. Então, quando a gente se queixar assim, nossa, lá no meu celular vem só coisa negativa, observe que foi você que deu o primeiro passo. E eles mandam o que a gente deseja ver. Isso é uma inteligência artificial que faz isso. Então, que saibamos escolher o que queremos ver para receber novas mensagens de amor, de paz, de orientações, né? Hoje, eu estou aqui para falarmos mais um pouquinho de Jesus. A doutrina espírita nos fala o tempo todo de Jesus. Qualquer tema que nos foi oferecido, a gente vai achar algo de Jesus nesse tema. Uma lição, uma orientação, uma fala, uma passagem. Mas, em dezembro, a gente escolhe o tema, aquela passagem, aquela sensibilização que era uma prática de Jesus. Ensinar sensibilizando. Porque é a única maneira da gente aprender. A gente é que não entendeu o recado. Quando você sensibiliza alguém, ele aprende. Quando você impõe, ele não aprende. E Jesus sabia disso, 2000 anos. E a gente ainda falha nesse entendimento. E, acima de tudo, só se ensina pelo exemplo. E ele exemplificou. E aí, em dezembro, a gente faz assim uma maratona de estudos direcionados para o mestre. Específico, para que a gente possa entender um pouquinho. Hoje, nesse momento, daqui a 20 anos, vamos pegar a mesma leitura e vamos entender de outra maneira, vamos evoluir. E assim a gente vai cada vez mais trazendo esses ensinamentos para as nossas vidas. Não só os admirando, mas praticando. Que esse é o grande desejo, né? É o grande objetivo de um estudo. E hoje eu recebi essa parábola que está no nosso material, né, de codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. E se a gente buscar nos registros evangélicos, ela está em Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Isso é para a gente depois ler na íntegra, né? A parábola. Jesus falava por parábolas, para quando a gente não era para enganar ninguém. Ele falava por parábolas porque era extremamente inteligente, sábio. E quando a gente conta uma história, a gente perpetua a história. Então, essa história ela fica atemporal. Não importa em que momento a gente vai lê-la, que ela vai ficar atual. Isso não é para qualquer um, né? Tem que ser muito inteligente para escrever, para dizer que Jesus não escreveu nada, para contar algo que ficasse em nós para sempre. E nós vamos, então, antes de adentrar por essa parábola, chamada parábola das parábolas, que é a parábola do semeador, a gente vai entender o que é parábola. Fazer uma passagem rapidinho para a gente entender, certo? E aí a gente pega e vai buscar o que significa parábola. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite de forma indireta, por meio de comparação ou analogia, um preceito moral. Olha que interessante. Então, a gente ou conta uma história, ou faz uma música, ou faz um poema, para que a gente comece a, né, de forma alegórica, não direta, mas que sensibilize a gente àquela história. As parábolas narradas por Jesus têm como base os acontecimentos cotidianos, originários daquela época. Todas contêm um ensinamento moral. Se a gente parar para pensar, né? Tem o grão de mostarda. Por quê? Hoje, para a gente, o grão de mostarda, a gente nem sabe o que é. A maioria de nós, né? Conhece a mostarda lá no pacotinho amarelo, né? Aquela prontinha. Mas ela tem um grãozinho mínimo. Mas o que Jesus compara? Porque, à época,
aonde ele estava falando, para as pessoas que ele estava falando, a mostarda era um condimento muito comum. Então, imediatamente, aquelas pessoas iriam entender. Aí a gente vai dizer, então não serve para a gente? Serve. Vai lá buscar, vai comprar o grãozinho, vai analisar, vai ver e vai entender que não é o grão, e sim a essência do que ele queria dizer. Que aquele grão minúsculo continha toda a informação necessária para se tornar uma árvore robusta, uma árvore que pudesse contribuir com a natureza. E é assim que nós somos, né? Somos essa sementinha, temos essa sementinha. O grão de mostarda, por exemplo, por ser uma semente minúscula, era usado pelo povo para comparar com algo pequeno. Era assim que Jesus trabalhava. Falava da abundância, falava dos peixes. E ele usava sempre o conhecimento. Ele partia do conhecimento para dar continuidade à sua didática, ao seu ensinamento. Lembrando que Jesus não gostava de títulos, mas mestre ele aceitava, porque era um verdadeiro mestre, né? E aí, dando continuidade, o uso das parábolas do Evangelho foi um método educativo escolhido por Jesus para transmitir e preservar as orientações morais que a humanidade precisa conhecer e aprender. Não é precisava, é precisa. É agora. Então, é para a gente. Não é para a gente admirar, achar lindo, nossa, como Jesus era inteligente, né? Achar lindo e deixar lá no livro. É para a gente retirar e trazer para as nossas vidas, né? E aí eu peguei lá em Mateus, capítulo 13, versículos de 11 a 13, quando tem essa explicação no Evangelho. Porque alguém pergunta para Jesus, por que eles falam em parábolas? E Jesus responde, porque a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por isso lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Olha que interessante. Então, Jesus chama a atenção para que uma história, a gente vai aprendendo o conceito daquela história e acaba entendendo sem olhar diretamente o que ele quer dizer, através da nossa atenção. Então, é muito interessante, né? Aí a gente vai amadurecendo e vai dizendo, nossa, mas essa história fala disso, né? Já está em nós. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai tirando esses frutos desse ensinamento. Segundo Caibá Schutel, na obra Parábolas e Ensino de Jesus, a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Né? Essa é uma linguagem que o Caibá tem um livro maravilhoso chamado Parábolas e Ensino de Jesus. E ele vai dizendo que essa parábola ela resume tudo o que Jesus queria para nós. Mostra todas as características predominantes em todas as almas da humanidade terrena, ao mesmo tempo que nos ensina a reconhecê-las pela boa ou má vontade com que recebemos os ensinamentos divinos e espirituais. Então, ele vai mostrar nessa parábola como a gente recebe esses ensinamentos. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Essas são as conclusões que o Caibá tem. Então, agora a gente adentra a parábola do semeador. Toda vez que aparecer essa imagem, é o texto da parábola, certo? E quando não tiver, é texto que eu retirei, é texto que eu pesquisei, é texto que sai do coração, é texto que vocês me emanam para ouvir. Então, a gente começa, né, lá do comecinho da parábola, que fala assim para a gente. Eu estou com o auxílio lá atrás. Ó. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Logo se reuniu grande multidão de gente à sua volta, o que o levou a entrar numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia, saiu a semear. E aí a gente fala, isso é tarefa de Jesus, né?
Ele vai sair semeando, a gente vai aqui ficar esperando ele semear. Mas nós já estamos no século XXI, né? Já entendemos, quando Jesus fala, aquele que semeia saiu a semear, ele está falando para todos nós. Todos nós saímos, todos nós temos contato com outras pessoas. É a tarefa de Jesus, é a nossa tarefa, é a tarefa de todos que abraçam o trabalho de divulgação dos ensinamentos de Jesus. Todos que falam sobre a lei divina, todos que prometem alguma coisa, eu não estou falando só de nossa vertente religiosa, é um semeador. E esse semeador, ele tem que ter esse cuidado com essa semente lançada, porque ela vai ser lançada. E ela vai encontrar solos diferentes. Cada coração, cada um de nós tem uma forma de receber essa mensagem. E que deve ser respeitada o tempo de cada um, o momento de cada um. Então, todos nós somos semeadores e todos nós somos aquele que recebe a semente. Isso é uma conclusão quando a gente amadurece um pouquinho e observa que na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso encontro com nossos familiares, todos nós temos a capacidade de aprender e a capacidade de ensinar. Todos nós. Ninguém está pronto o suficiente para dizer que não tem nada mais para aprender. E ninguém está nulo para dizer que não tem nada para ensinar. Todos nós. Todos nós temos o compromisso de semeadores. Então, é a hora que a gente faz essa reflexão. Que semente eu estou semeando? E a hora que a gente também faz a reflexão. Como eu estou recebendo essas sementes? A gente tem uma fala na doutrina, né, no geral, que a gente já ouviu isso centenas de vezes, que a semeadura, completem para mim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha bem. Então, isso significa que a gente anda semeando? Não é isso? E aí, se a gente olhar por um ângulo de, oh, meu Deus, eu vou ter que colher, é negativo. Mas vamos olhar para o lado positivo? Como Deus é maravilhoso, como é misericordioso. Nos permite semear sempre. Então, às vezes, a colheita do momento não é a melhor. Mas nós temos o poder, o dever e a oportunidade de semear de novo. Quando a companheira falou assim, vou abrir uma página aqui, ela falou por acaso, eu não concordo. Eu digo que ela abriu a página aleatoriamente. Certo? Ela pensa que abriu sem saber, mas nós sabemos que temos os companheiros espirituais responsáveis por esse trabalho que já tinham escolhido a página. E a página veio com que nome? Oportunidade. Certo? Por que isso? Porque a semeadura é a grande oportunidade de nossa existência. É a grande oportunidade da gente rever o que nós estamos semeando. Rever como estou tratando meus filhos é uma semeadura. Como estou lidando com meus pais, outra semeadura. Como eu lido no meu trabalho, outra semeadura. Como eu estou no meu dia a dia, como é o meu relacionamento com a minha casa que frequento, outra semeadura. Nós semeamos o tempo todo e colhemos o tempo todo. Então, nós temos que estar alertas nesse sentido. Né? E aí, voltando para a parábola, a história que Jesus contou, ele continua. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Então, vamos trazer para nós. Né? Foi semeado, foi ensinado, foi ouvido. A semente veio. Mas por que os pássaros comeram? O que significa isso para a gente? É aquele momento que a gente ouve, mas não escuta. Ouve, mas não compreende. Não consegue absorver o ensinamento.
consegue achar muito bonito, mas não sai daquela beleza, não toca em nosso coração. Então a gente pode dizer que esse momento, essas sementes que se perdem, né? Que na realidade não se perdem, olha como Jesus é inteligentíssimo. Porque se os pássaros comem as sementes, elas vão ser semeadas em outro lugar. Não são? Não é assim que funciona? Vocês já ganharam alguma árvore em casa sem ser plantada? Já ganharam? Então, por quê? Os pássaros comem e os seus dejetos vêm com a semente. Certo? Olha que inteligência suprema. Né? É ali, ó. Tá juntinho ali com o que a gente vai chegar um dia, né? Utilizar tudo de bom nas nossas palavras, nos nossos atos, né? E então, lá na fala de Mateus, né? Fala para a gente que, quando vocês leem lá no Evangelho, ele diz assim: o diabo tira as palavras dos seus corações. Por que isso que ele fala? Esse diabo que a gente sabe que não existe. São as coisas negativas que a gente deixa sobrepor as coisas positivas. Ao invés de aproveitar aquelas sementes boas, né? Aquele conselho da mãe, tá? Não é só de Jesus. Lembrando que todos nós somos semeadores. Aquela fala que eu ouvi, aquela mensagem que eu ouvi. Aí a gente, isso não é para mim não. Estou longe disso, fica para outra encarnação. Estou falando de nós, né? Vamos falar de nós, que é melhor. Fica para outra encarnação. E aí, o que a gente está fazendo? A semente está indo embora. Não está ficando conosco. Não está ficando no nosso solo. Não está encontrando meios de ficar ali e que o objetivo da semente é o quê? Frutificar. Ela vai crescer, né? Vai dar aquela árvore correspondente àquela semente e vai frutificar. Ela vai continuar a sua semeadura posterior. É porque às vezes a gente não para pensar, né? Analisar. Vocês já pararam para pensar numa semente? A gente está falando em semear, né? Vocês já pararam para pensar em qualquer semente? Que dentro dela tem toda a informação de uma árvore, de uma planta? Toda a informação. Tudo ali. Por isso que Jesus comparava. Porque nós somos assim. Nós temos tudo. Mas precisamos fazer o que para ela crescer? É só largar lá a semente? Cuidar. Cuidar. Né? Temos que cuidar para que possa florescer. Então, essa comparação ela é perfeita para que a gente possa compreender. Então, essa semente que se perde, que os pássaros comem, é esse conselho que a gente não ouve, essa fala que a gente diz que não é para nós, esse adiamento dos compromissos, e a gente vai deixando para lá. Né? E aí ele continua na história, para a gente entendê-la. Outra parte... Uma parte técnica agora. Tá, isso. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profundo a terra onde havia caído o sol. Quando bateu ali naquela sementinha, que cresceu ali, aquela plantinha ali sem um solo profundo, as raízes receberam aquele sol e não suportaram, secaram. E como somos em relação a essas sementes? Lembra que Caio Bachuta eu disse, esse solo somos nós? É o nosso coração? É o nosso solo recebendo? Quem são esses? Quem somos nós nesse momento que deixamos a plantinha crescer 10 centímetros, mas ela não se suporta, não tem sustentação? Quem somos nós? Né?
E aí eu digo que todos nós espíritas, quando chegamos, tomamos ciência, quando abraçamos esse ensinamento, temos esse perfil perigoso, né? Porque a gente se empolga, quer que todo mundo conheça a doutrina, mas não solidifica o ensinamento, né? Aquilo é para você, aí pega uma página, nossa, se a minha sogra estivesse aqui, maravilha para minha sogra, esse aqui eu vou guardar para minha sogra. A gente fica assim numa empolgação, né? Ah, esse aqui é meu irmão, você dá para você só repetir para o meu irmão? A gente fica numa empolgação daquele, mas não tem sustentação. Por isso que a gente fala estudar, estudar, estudar. Não é assim? Para quê? Para a gente preparar e ter certeza do que está vendo ali, não passageiro. São aqueles, então, que se empolgam com os ensinamentos, mas não enraizam, ficam no superficial. Certo? Ficam no superficial. E isso é bem perigoso. Mas a gente sabe que é passageiro, graças a Deus. Porque a gente vai ter, todos nós já passamos por isso, ou já vimos isso nas nossas casas. Alguns ficam e começam a enraizar, e outros vão embora. Porque quando, né, ele acredita que os ensinamentos apresentados sejam perfeitos para os outros, não para si. Geralmente são imediatistas. No primeiro embate, no primeiro obstáculo, recuam, se afastam. Por quê? A fé não é robusta. A fé ainda é vacilante. Aí a gente adentra, vê tudo, fica maravilhado, aí acontece uma coisa nas nossas vidas. Mas a gente ainda não está enraizado aquele conhecimento. Aí a gente fica questionando, vou fazer um atendimento fraterno. Por que eu estou aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dentro do centro? Por que então meu pai está doente? Se ele tivesse estudado, se ele tivesse buscado compreensão, essa pergunta seria facilmente respondida dentro dele. Essa sementinha não ia se perder. Mas então ele vai lá perguntar por quê? Não tem o conhecimento. Não tem o conhecimento simples, cada um, segundo suas obras. Não dá para a gente resolver o problema do outro. Então, mas aí a gente atende, conversa e explica. Não é frequência. É como você está aqui. É como a gente se sente aqui. É como eu estou aqui com a minha cabeça, com o meu pensamento, com a minha fala totalmente voltada para esse momento, para esse interesse. E a gente vai dizer, mas eu sempre estou. Nem sempre a gente está. Às vezes a gente está aqui de corpo, né? E o espírito está lá na casa, preocupado com o filho, preocupado com o marido, preocupado com o jantar, preocupado com o almoço, porque a gente ainda tem essas dificuldades de se preparar, de fazer, esse é o meu momento. O momento que eu vou ficar aqui, me recolher nesse lugar, ficar aqui 1 hora dedicada ao estudo. Então, não é a presença. É a qualidade do que você está aqui absorvendo. Então, quando a gente fala, né, essa semente que começa e não aguenta, por quê? Primeiro, se você sobrecarregar a sua vida, né, a sua vida terrena, de N atividades que não comportam no seu horário, alguma coisa vai sair ruim. Você não vai dar conta de tudo. Aí começa a secar a plantinha. Certo? Não tem como. Então, assuma aquilo que você vai fazer bem feito. Assuma aquilo que você vai dar conta de fazer, que as pessoas possam contar com você. E eu não estou falando só da casa espírita, não. Eu estou falando da nossa vida toda. Porque nós, quando aprendemos que somos filhos de Deus, somos espíritos imortais, e que Deus está dentro de nós, nós descobrimos uma coisa bem interessante. Quando eu estou aqui,
num templo religioso, sou filho de Deus. Quando eu estou dentro do trem, sou filho de Deus. Quando eu estou no meu trabalho, sou filho de Deus. Quando eu estou na minha casa, sou filho de Deus. Portanto, o meu comportamento não pode mudar. Esse é o grande detalhe que a gente ainda vai ter que assumir e entender essa semeadura. Só assim essa semente vai frutificar. Porque enquanto a gente estiver usando muita máscara, a gente vai ter dificuldade. E a gente ainda faz isso. Aqui eu tenho um comportamento, ali eu tenho outro comportamento, aqui eu tenho outro comportamento. Aqui eu sou, gente, estou falando de comportamentos morais. Não estou falando de comportamentos materiais. Porque os comportamentos materiais, é óbvio. Você vai à praia de um jeito, você vai ao cinema do outro, você vai a um casamento do outro. Não estou falando desses comportamentos materiais, estou falando dos comportamentos morais. Se você for gentil, se você for solidário, se você for fraterno, você deve ser em todos os lugares que você estiver. Certo? Não pode ser só de um jeito, só do outro. Senão essa semente não resiste. Ela morre. Ela não suporta. Não tem como suportar um trabalhador ativo na casa. Vou falar de nós, da casa espírita, e em casa um pai relapso. A semente morre. Não suporta. Porque ele precisa ser filho de Deus aonde estiver. E isso é um aprendizado que a gente recebe em todas as leituras que fazemos na doutrina espírita. É só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Está sempre ensinando isso. Que nós somos únicos. Únicos. Portanto, não podemos ficar oscilando aos nossos comportamentos morais. Temos que nos esforçar para mantermos esse comportamento que a gente deseja, né? Com um comportamento correto. Então, essa nossa fé vai ficando robusta. E aí a gente vai dar sustentação para essa semente. Mas ainda tem uma partezinha, né? Que Jesus coloca para a gente. Que outra parte das sementes caiu entre espinheiros. E estes, crescendo, abafaram a semente. Então, caiu entre espinheiros, ele consegue, porque o espinheiro, se está plantado, ele tem ali um solo. Ele consegue crescer, mas o espinheiro abafa, toma conta, é mais forte e vai, né, nos sufocar nesse conhecimento. Aí, vamos nos comparar com o conhecimento que precisamos ter, não só da doutrina, mas da vida, do respeito moral, em todos os sentidos, certo? Então, somos nós, quando ouvimos, achamos bom, queremos para nós, mas ainda os nossos hábitos e atitudes não conseguimos nos libertar ainda. Ainda não conseguimos entender que para que essa semente, para que a gente arranque esses espinheiros no nosso entorno, apare esses espinheiros, são as nossas contendas com os nossos familiares, são a nossa, vamos dizer assim, negligência com os nossos pais, é a nossa infantilidade profissional, muitas vezes. Eu chamo de infantilidade profissional, né? Porque ninguém é obrigado a ficar no trabalho. Então, se você está lá, tem que dar graças a Deus. Mas a gente ainda é infantil. A gente critica, a gente reclama. Então, enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente não consegue aparar esses espinheiros. Porque a gente não consegue manter essa semente para que ela cresça o suficiente para me dar força. Para que ela fique robusta. Para que ela floresça, frutifique, dê outros frutos, semeadura continua. Por quê? Se a gente é mau exemplo, é difícil a gente conseguir, né? Se a gente não é um bom exemplo, por exemplo, para os nossos filhos, fica difícil você ver adiante os seus netos. Porque os seus filhos não vão ter condições de dar um bom exemplo para os seus netos.
Ah, mas isso é cada um segundo suas obras. Mas a gente tem responsabilidade. E os pais têm missão de orientar, conduzir, ajudar. Então, essa semente que se perde lá nos espinheiros, não tem condição, a gente ouviu, entendeu, começou a caminhar, mas não quer mudar os hábitos. De jeito nenhum. Ah, mas segunda-feira de manhã, mas não vou mesmo. Segunda-feira de manhã é o dia que é o único que eu tenho folga. Vou dormir até mais tarde. Estou dando exemplo, tá? Mas domingo à tarde é dia de reunião, gente? De jeito nenhum, vou ver meu futebol. Ah, mas é só uma vez por mês. Ah, não, mas eu não posso abrir mão. Certo? Mas sábado, não, sábado é o dia que eu marco lá, minha reunião, meu shopping com meus amigos, mas não vou não. E assim a gente vai escolhendo. Não são escolhas? Escolhendo. Então, essas escolhas não significa que a gente vai se dedicar exclusivo. Não estou dizendo só na casa espírita. Isso vale para nossa família. Vamos no aniversário do sobrinho? Não posso, porque hoje tem futebol. Vamos fazer uma visita a uma amiga que está doente? Não posso, porque... E a gente vai deixando esses espinhos sufocarem a nossa plantinha que a gente está lá tentando fazer ela sobreviver. Então, a gente não quer mudar os nossos hábitos, né? Nossos vícios, nossas atitudes equivocadas. Não permite que isso frutifique. Não permite de jeito nenhum que ela torne-se uma árvore frondosa, que é o que a gente deseja. É o que Jesus está nos ensinando. Para que a gente seja feliz dentro das nossas possibilidades, onde estivermos. É muito triste quando você ouve alguém dizendo, e as pessoas às vezes se equivocam, falam como se fosse uma coisa boa, né? O lugar mais feliz que eu tenho é quando eu venho para a casa espírita. Eu fico muito triste. Eu trabalhei em escola a vida toda. Então, quando eu ouvia uma criança dizer, eu amo ficar aqui, eu ficava muito triste. E as pessoas não entendiam bem. Certo? Porque nós temos um orgulho danado, né? Ainda. Então, a gente, poxa, que legal. A pessoa ama ficar aqui nessa escola que eu estou aqui, né? Ama. Exatamente isso que eu estou falando. Certo? Então, quando alguém diz que está mais feliz na casa espírita, não é para a gente ficar feliz. É para a gente ficar preocupado. A casa espírita vai nos dar sustentação para ser feliz em qualquer lugar. Se a gente está só feliz aqui dentro, é porque só aqui a gente está regando a arvorezinha. Lá fora a gente está deixando o espinheiro pegar. Lá fora o espinheiro está tomando conta. E não pode, nós somos filhos de Deus, lembra? Onde estivermos. Onde estivermos. E a doutrina espírita nos esclarece isso de uma forma absoluta. Leis morais. Pegam lá e lê, estudem lá as leis morais. Está lá no Livro dos Espíritos. Quando fala das leis morais, vai mostrando para a gente, onde estivermos, nós somos filhos de Deus. Então, não é para ficar feliz só quando eu estou aqui. É para ficar feliz também aqui. E levar para onde a gente estiver essa felicidade, essa certeza, essa tranquilidade, né? Essa força que a gente vem buscar. E aí ele termina dizendo que geralmente não temos tempo para coisas espirituais. Nos ocupamos mais das coisas materiais. Isso é um fato. Que a gente ainda sofre disso. Mas que a gente está se esforçando para modificar. Né? E aí vai chegar finalmente aonde a gente deseja. Outra, finalmente, caiu em terra boa. Vai frutificar. Beleza. Mas vai frutificar todas. Aí Jesus, né? Dá aquela atenção. Produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. O que significa isso?
Quando nós recebemos a informação, alguns a recebem plenamente e modificam-se plenamente, 100%. Vou dizer para vocês que eu acho que ainda não há, nesse globo, alguém, nesse orbe, alguém que tenha essa capacidade de ter assimilado 100% e ser 100%. Outros vão assimilar 60%. Ele compara com a semente, né? Planta lá, deu 100%. Todos os pés que foram frutificaram. Outros, né, nem todos. O solo estava mais ou menos. Só 60% frutificaram. E outros, o solo estava mais pobrezinho. Uns 30% frutificaram. Mas estão frutificando. Eu geralmente não os coloco nos 30%. Que estão ali tentando arrancar, fofar a terra, todo dia. E a gente afofa num dia, no outro, está seco de novo. Não é não? A gente briga com o marido, aí vai lá, fofa de novo. Aí amanhã discute com o patrão, vai lá, fofa de novo. Ah, meu Deus, já meu solo. Né? E aí é uma luta. Porque é a luta do ser humano nesse orbe. Nós estamos aqui lutando contra nós mesmos, contra os nossos vícios, nossos equívocos. Nós não lutamos nada externamente, gente. É contra nós mesmos. Nós colocamos a nossa felicidade no outro. Nós colocamos a realização dos nossos sonhos no outro. Nós colocamos a solução dos nossos problemas no outro. Ah, se meu filho fosse melhor. Ah, se meu marido. Ah, se meu patrão. Ah. E de repente a gente descobre que não é no outro. É conosco. Só depende de nós. Certo? Só depende de nós. E aí, essas sementes chegaram no momento que o terreno do coração estava preparado. Recebeu com boa vontade os ensinamentos espirituais que foram passados. E aí a pergunta que eu estava ali colocando para vocês. E por que não colheram igual quantidade e valor? Não colherão igual. Nós plantamos, o solo estava prontinho, mas o solo estava prontinho dentro da medida do que eu compreendo hoje. Então, o meu solo está pronto para receber a semente? Tenho certeza. Todos aqui estão aqui nesse objetivo na segunda-feira pela manhã. Mas que ainda tem lá uns pedregulhozinhos, não tem? Tem um cantinho com espinho? Também tem, né? A gente está precisando da limpeza todo dia. Vocês já limparam o quintal? Você limpa num dia, chove e tem mato de novo. Tem que limpar de novo. Então, é o tempo todo tomando conta, né? E Jesus faz essa analogia inteligentemente para a gente compreender que não basta dizer já entendi, já aprendi. Não é assim. Porque só tem uma forma da gente entender isso, né? Sabemos que cada um de nós está em um momento diferente de sua evolução espiritual, entendimento, a boa vontade, a disposição para pôr em prática os ensinamentos dependerá de cada indivíduo. Porque uma coisa é eu ouvir e dizer que é ótimo, a outra coisa é eu praticar. Não é isso? Então, às vezes eu pratico mais ou menos, às vezes eu pratico só com a minha família, às vezes eu pratico só num ambiente que me é propício. Eu não consigo ainda expandir isso para todos. Né? Então, ainda não sou caridoso, concordam? Não consegui expandir para todos, não sou caridoso. E aí a gente volta na doutrina. Fora da caridade, não há salvação. Então, meu solo ainda precisa ser cultivado. Muito. Trabalhado. Limpo. Afofado. Molhado. Tomando conta. Para que não deixar que os pássaros comem, para não deixar aquele cantinho do espinheiro tomar conta, para tirar as pedrinhas. Todo dia. Todo dia. Quem tem um quintalzinho sabe que você limpar uma vez só não adianta. É limpar todo dia. Todo dia. Certo? E aí, para a gente ir fechando, ele termina simples. Simples como Jesus, né? Ouça quem tem ouvido de ouvir. Ele contou a história.
ouça quem tem ouvido de ouvir. Por quê? A maioria de nós vai fazer o quê? Ouvir e não entender. Ouvir e não compreender. Ouvir e dizer que não é para agora. Ouvir e dizer que vai deixar para a próxima encarnação. É a hora de escutar. Ouvidos de ouvir. Escutar, né? Essa recomendação, então, é para que tenhamos cada vez mais a capacidade de retirar das palavras de Jesus, dos ensinamentos que nos traz a doutrina espírita, o ensinamento moral, que primeiramente é dirigido a nós. Primeiramente é dirigido a nós, não é para o outro, sempre para nós, tá? E tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, atentos a todas essas recomendações do Cristo, tá? Obrigada. Então, que a gente possa ficar com essa mensagem final que está no livro Fonte Viva. Eu peguei um trechinho que Emmanuel fala dessa parábola muito bem, e ele diz assim no finalzinho: afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Então, Emmanuel quer dizer para a gente o seguinte: que nós não fiquemos parados, que façamos a nossa parte, que possamos oferecer. Não estamos falando de doutrina espírita, não estamos falando de palavras de Jesus, não estamos falando do Evangelho, porque Francisco de Assis diz para a gente assim: evangelize. Evangelize. Se precisar, fale. O que significa isso? Mostre o tempo todo, com os nossos atos, com as nossas ações, com a nossa forma de lidar, o Evangelho de Jesus. E se precisar, a gente fala do Evangelho de Jesus. Mas principalmente na nossa família, no nosso trabalho, no ambiente que eu convivo, evangelizar, mostrar que é possível, que a gente precisa modificar a nossa forma de ser. Se queremos um mundo melhor, temos que começar por nós. Isso é fato. Precisamos começar por nós, esse mundo melhor, para que a gente conviva melhor, tenha relações melhores, temos respeito um para o outro. Esse convite já foi feito há muito tempo. Esse convite já foi nos dado há muito tempo. Então, a gente precisa aceitar esse convite. Eu digo como Jesus, que a gente põe Jesus no patamar que ele tem que estar. Acima, muito acima de todos nós. Ele é o governador do nosso planeta. Mas quando os seus discípulos pediram a ele para ensinar uma oração, como é que ele começa a oração? Como é que ele começa a oração? Pai Nosso. Ele não se excluiu. Ele colocou junto. Então não temos dúvida que Jesus está conosco. Está aqui, presente. Esperando a gente tomar atitude. Mudar as nossas vidas. Mudar os nossos pensamentos. Mudar os nossos desejos. Mudar a nossa forma de ver e encarar aqueles que são os nossos companheiros de jornada. Somos todos companheiros de jornada. E assim, queridos irmãos, só tenho que agradecer a Deus, nosso Pai, a casa por me oferecer tantas oportunidades durante o ano e desejar a todos um Natal de muita paz, um Natal com o Mestre Jesus. Receba o Mestre Jesus em casa. Se prepare para um ano que está chegando, sem reclamações, com alegria de estar aqui recebendo essa oportunidade. Não esqueçamos nunca disso. Nossa encarnação é uma bela de uma oportunidade. Vamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Natal de paz, de amor. Fiquemos com Jesus. Que assim seja, né? E Cleia, muito obrigada pela sua presença aqui nessa manhã.
Leve o nosso abraço fraterno à sua casa, que é um pouquinho nossa também, né? Amadeu Ferretti. Muito bom, né? Natal chegando e a gente, com essas reflexões, isso daí nos traz muita paz. Já vai nos preparando, né? Mas a paz do mundo começa comigo, com cada um de vocês. Então, esse estudo foi muito providencial mesmo para nossas reflexões de final de ano e sempre, né? Mas como a gente fica mais emotivo nessa época, então a gente consegue captar melhor a mensagem. Meus queridos amigos, estamos terminando a primeira parte da nossa reunião. A segunda parte são os passes. Todos sabemos que não é obrigatório, mas aqueles que ficarem no salão, por favor, fiquem em silêncio e em oração. E aqueles que saírem, por gentileza, saiam em silêncio. E se quiserem se confraternizar, lá atrás nós temos bazar, cantina, enfim. Deixe para conversar lá atrás, tá? Para não interromper a concentração daqueles que estão aqui no salão e lá na sala do passe. Convido a todos para a próxima reunião, que será no dia 22, e o tema será a mensagem de Natal. Então, agora vamos para a nossa prece de agradecimento e encerramento. Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso irmão tão querido, que toda essa paz, essa harmonia, todo esse conhecimento, Senhor, se transforme em luz, em bálsamo para todas as dores do nosso planeta. Que possamos sentir a Tua presença através dos nossos gestos, das nossas ações, porque sabemos que nunca estamos sozinhos, porque sempre seremos acompanhados por Ti, Jesus, através dos Teus mensageiros de luz. Todos aqueles que se sentem tristes, se sentem sozinhos, possam receber neste momento a visita da espiritualidade amiga, dando força, coragem, sentindo muito amor, porque todos nós somos muito amados por nosso Pai e pelo nosso irmão maior. E assim, Senhor, agradecidos, peço a Tua permissão para encerrar essa primeira parte da nossa reunião. E que a segunda parte continue sendo assistida por Ti, meu Pai. E assim, com essa prece, Te damos, Senhor, sempre, graças a Deus, graças a Ti, Jesus, que assim seja.